Boa noite, queridos. Estamos mais uma vez em sintonia para a celebração da Palavra de Deus e viver essa comunhão uns com os outros. Louvamos a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos juntos. Que Deus continue a falar aos nossos corações. Muito obrigado, irmãos e amigos, em especial, por estar conectando conosco nesta live. Vamos aguardar mais uns minutos para que outros amigos e irmãos possam se achegar até nós nesta live, ouvindo a palavra de Deus nesta noite. Não é disso que eu preciso das palavras que convidam o nosso coração para conversar, palavras que nos mostram que a vida é linda e não dá pra desperdiçar. Preciso das palavras que convidam o nosso coração pra conversar, palavras que nos mostram que a vida é linda e não dá pra desperdiçar. Porque falam do meu cabelo, falam do que eu vejo no espelho, falam, julgam o meu sorriso, pra que julgar? Falam do meu passado, falam que eu faço tudo errado, falam, mas não é disso que eu preciso. Preciso das palavras que convidam o nosso coração pra conversar, palavras que nos mostram que a vida é linda e não dá pra desperdiçar. Preciso das palavras que convidam o nosso coração pra conversar, palavras que nos mostram que a vida é linda e não dá pra desperdiçar. Eu não tomo café, mas aceito me sentar um pouco aqui. Essa conversa traz fé, pode falar, eu quero te ouvir. Eu não tomo café, mas aceito me sentar um pouco aqui. Essa conversa traz fé, pode falar, essa conversa traz fé. Pode falar, essa conversa traz fé. Pode falar, eu quero te ouvir. Pois é, que bom podermos meditar na palavra de Deus, falar com o Senhor, ouvir do Senhor, através da sua palavra, não é verdade? Vamos orar, pedir a direção dele para essa live. Pai de amor, em nome de Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é quem dirige, quem nos assiste em nossos sonhos, em nossos propósitos, em nossos desafios. O Senhor é o nosso Deus, Senhor de todas as coisas. Agora rogamos a tua bênção, a tua direção para esse tempo e que cada irmão e amigo que tem estado e estão em sintonia conosco, ó Deus, sejam abençoados pelo teu grande amor e tua presença, falando bem de perto a cada um dos seus corações. Te oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe cada um de vocês mais uma vez. Continue participando, dando a sua saudação aí e fazendo o seu pedido de oração para que a gente, durante toda a semana, possamos estar orando uns pelos outros, tá bem? E que assim possamos viver essa comunhão, né? Tão especial, tão gostosa que é através desta live. A vocês, outros amigos, irmãos, talvez até de outras igrejas que estão nos assistindo também, sejam bem-vindos. Que a graça de Deus, a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Amém? Eu quero deixar um texto da Palavra de Deus como um texto que eu tenho sempre lido de devocional, para que você também seja fortalecido, né? Ela abre, o intuito dessa palavra é abrir nosso pensamento já dentro daquilo que Deus quer e vai falar através da sua palavra principal desta noite.
Eu tenho para essa leitura devocional nesta noite o Salmo de número 119, no versículos de 105 até o 112, que diz: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios e ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios preparam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Dispus o meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Que maravilha, que lindo, né? Este salmo tão significativo acerca da palavra de Deus. O salmista, ele tinha muita sensibilidade à palavra de Deus e via na autoridade e nos dizeres da palavra de Deus algo muito significativo para a sua vida, né? Para o seu conduzir. E ele exalta, ele realmente fala de uma forma muito íntima, muito gostosa, a palavra, sobre a palavra de Deus. Que Deus continue a aplicar em nossos corações a sua boa palavra. Não quero me deter muito com os nossos avisos, com nossa agenda, apenas fazer duas ressalvas daquilo que já falei pela manhã, né? Eu queria que os irmãos estivessem trazendo os alimentos para a cesta na medida do possível. O nosso contato e o nosso procedimento para isso é que você entre em contato com o irmão Christian. O irmão Christian vai até a sua casa e pega esses alimentos. Ele tem essa possibilidade, mas você agende com ele e então ele fará isso, tá? O objetivo é que nós tenhamos alimentos para uma eventual necessidade de alguma família, né? Ainda é um momento difícil dentro do contexto do isolamento. Nós e muitas famílias estão de repente precisando e nós temos como dar um suporte, né? É muito complicado dizer não temos, não dá, qualquer coisa nesse sentido. E queria lembrar aos irmãos, se você tem algum irmão ou amigo, parente que esteja necessitando, tá? Então comunique ao irmão Christian. Ele é o diretor de sociabilidade da nossa igreja e ele estará mobilizando-se para atender esse suprimento, ok? E o outro aviso que eu queria deixar é que você esteja, de fato, lendo a palavra de Deus, tá? Nós estamos nessa campanha de leitura do Novo Testamento para esse semestre e então vamos estar juntos até quando terminarmos, né? Acho que já chegamos aqui em julho e vamos avançar agora para frente ainda agosto, setembro, enfim. Importante que estejamos no processo da leitura. Que Deus continue falando e abençoando a sua vida nessa leitura, né? E se edificando. Nós estamos no capítulo 5 hoje, tá? Portanto, amanhã capítulo 6 de 1 aos Coríntios, né? Carta muito significativa. Estou trabalhando alguns temas na quarta-feira sobre o livro de Coríntios. Esta é a minha proposta de na leitura do livro, estar sempre trabalhando algumas ideias, alguns pensamentos, aplicações do livro para as nossas vidas práticas, nossa vida cristã prática. Amém? Que Deus continue a abençoar-nos ricamente e juntos neste caminhar da palavra de Deus, na nossa comunhão, tá bom? Eu vou orar nesse momento, pedir a direção de Deus para
meditarmos na palavra de Deus, né? Esse é o objetivo principal desta noite, nesta mensagem ao seu coração. E que Deus continue então a falar a sua vida. Oremos. Pai de amor, em nome de Jesus, muito obrigado porque nos dá a oportunidade de juntos meditar na tua palavra. Ó Deus, que os teus servos, que a minha vida, nós todos sejamos edificados, fortalecidos para vivermos mais essa semana, ó Deus, confiantes de que o Senhor está conosco, o Senhor é que cuida de nós, o Senhor é o nosso pastor, dirigindo, cuidando, suprindo as nossas vidas. Fala, portanto, ao nosso coração com a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, querido, muito bom poder estarmos falando da palavra de Deus, não é verdade? É algo que, como cristãos, edifica, fortalece e nós precisamos dessa palavra em nossas vidas para direcionarmos, para caminharmos e para sonharmos, né? E avançarmos dentro do contexto do reino de Deus, tá bem? Eu tenho realmente como sentimento para esta noite pensarmos sobre a palavra de Deus. Eu ouvi essa semana um vídeo muito interessante e eu senti inclusive o desejo de aplicar as informações daquele vídeo que eu ouvi nesta reflexão. Daí nasceu também, né, a importância, o desejo de falar sobre esse assunto tão importante que é a palavra de Deus para o nosso coração. Esse vídeo tratava de um estudo sobre os efeitos da Bíblia no cérebro humano. Ele foi produzido pelo Centro de Engajamento Bíblico, tá, nos Estados Unidos, uma pesquisa que alcançou a média de 40 mil pessoas, né, na faixa de 8 até 80 anos. Olha só que realmente uma pesquisa que bastante detalhe e bem ampla, né, para o seu fim. Eles queriam saber como nos interagimos com as Escrituras e os efeitos que ela produz no nosso cérebro, no nosso corpo, alma, espírito. E eles descobriram uma coisa que foi surpreendente e tornou-se então o ponto principal da pesquisa, né, do estudo que eles fizeram. Nos hábitos negativos relacionados à vida das pessoas entrevistadas, né, questionadas nesta pesquisa, fala o seguinte: quando nós lemos a Bíblia ou ouvimos uma citação dela uma vez na semana, mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas na vida de uma pessoa. Uma vez na semana. Você leu um versículo, ouviu essa mensagem e só agora, domingo que vem. Então, muitas vezes na pesquisa foi percebido que isso não fez muito efeito positivo na vida das pessoas. Quando nós lemos ou ouvimos algo da Bíblia 2 vezes por semana, também não houve nenhuma influência que interferisse nesses hábitos das pessoas, né, daquelas pessoas entrevistadas. Agora, quando lemos, né, 3 vezes na semana, o gráfico já mostrou uma alteração, uma leve diferença nas sensações e emoções das pessoas entrevistadas. E esta é a ação que a poder da palavra tem na vida das pessoas. Então, se você ler 3 vezes a palavra de Deus na semana, se você ouvir algo especial 3 vezes na semana, já faz algo diferente. Agora, quando lemos, e as pessoas, né, ali na pesquisa ficou constatado, 4 vezes por semana há um efeito significativo, né, e até assim gradual na vida das pessoas, das reações, sensações, as emoções das pessoas que assim leem e praticam a palavra de Deus. Quais os tipos de sentimento foram
E em que grau foram percebidos nessa fase nos hábitos das pessoas, nos hábitos negativos dessas pessoas? É interessante que também foram percebidos nas áreas, nos hábitos negativos, alguma influência, né? Por exemplo, o sentimento de solidão caiu quando ele leu a palavra de Deus 4 vezes mais na semana, caiu 30%. A raiva caiu 32%. A amargura em relacionamento familiares, né? Casamento, família, filhos, enfim, caiu 45%. Né? Alcoolismo, quando as pessoas se dedicam à leitura, uma pessoa que tem esse mal, né? Esse hábito negativo, caiu 57% quando a pessoa se dedica a uma leitura intensiva da palavra de Deus. Tá? Dificuldades em relacionamentos interpessoais, tá? 60%. Quando você lê bastante a palavra de Deus, quando você, a partir de 4 vezes por semana, né? E isto, então, trouxe algo assim muito relevante para o estudo, de modo que eles, então, aplicaram estudos maravilhosos e têm aplicado para atingir as pessoas, alcançar as pessoas com o poder da palavra. Interessante que nos hábitos positivos, a fé aumentou 200%. A fé, quando você leu a palavra de Deus, quando você leu mais de que 4 vezes, né? Então, mais de 4 vezes. Então, é fantástico, né, a importância da palavra. O desejo de evangelizar, de discipular, de pregar essa palavra, de falar dessa palavra, aumentou 230% na vida das pessoas. Eu achei interessante essa pesquisa, e creio que ela realmente diz exatamente daquilo que é o poder restaurador da palavra de Deus em nossos corações. Né? Creio que o objetivo dessa pesquisa com esta entidade foi relevante para abençoar e ajudar as pessoas na sua vida, né, na sua caminhada. Isso significa que quando nós acreditamos na palavra de Deus, quando nós entendemos que ela é fiel, que ela é verdadeira, os efeitos dela passam a ser positivos e grandiosos na nossa vida. Né? Precisamos acreditar, ver e entender o poder da palavra de Deus assim. E vale a pena ler, que vale a pena crer nesta palavra, porque ela faz mudanças especiais, magníficas nas nossas vidas, ok? Eu creio que precisamos, mais do que nunca, né, amados, considerar a palavra de Deus, a Bíblia, portanto, como uma prioridade nas nossas vidas. Tá? No nosso lar, nas escolas, nos hospitais, nos exércitos, enfim, onde há aglomerações, onde há possibilidade de estudar, de tê-la, né? Lamentavelmente, hoje nós vemos o contrário, né? A palavra de Deus sendo retirado desses contextos, meus irmãos, e feito com que muitas questões de crises e conflitos, meus irmãos, têm gerado no coração dos seres humanos, né? Tem tirado a Bíblia das escolas, e nós temos visto o caos que tem sido essas gerações que deixaram de ter a palavra em suas mãos, né? Então, isso tem trazido grandes prejuízos para a vida emocional, sentimental, espiritual, física também das pessoas, porque a palavra de Deus é poderosa. Então, vale a pena ler a palavra de Deus, vale a pena crer e obedecer a palavra de Deus, tá ok? Creio que precisamos, tá, com certeza, mais do que nunca, considerar a palavra de Deus como uma prioridade nas nossas vidas, tá bem? E vivermos ela de forma inteira, de forma poderosa na nossa vida. O homem está doente. A gente sabe que a humanidade espiritualmente está doente, fisicamente está doente, e em muitas áreas. E creio, e sou seguro em afirmar isso, que somente a palavra de Deus e
com o seu poder restaurador, é suficiente para aliviar esta crise. Trazer expectativas, esperanças que nos norteia ou norteará nossos novos passos dentro desta crise. E quando a lemos, meus irmãos, Deus fala ao nosso coração. Quando a lemos, Deus transmite o seu sentimento em relação a nós de forma firme, de forma segura, de forma a alcançar em nossas necessidades, em nossas carências. Ele fala conosco, ele conforta-nos naquilo que realmente estamos carecendo, estamos necessitando. Ele age, portanto, em nosso favor. Vejamos, portanto, o que esta própria palavra, o que a Bíblia tem para nos falar sobre este tema, que o texto que vou ler agora traz como referência. O poder restaurador da palavra. E eu tenho um único texto tão conhecido dos irmãos que está registrado no livro de Hebreus. Hebreus, no capítulo 4, o versículo 12, muito conhecido esse texto dos irmãos, que diz: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenção do coração. Esse texto, ele então abre-nos a ideia para essa meditação sobre o poder restaurador da palavra de Deus. Creio que muitos, mais do que esta pesquisa que citei acima, meus irmãos, as evidências individuais na vida de cada um de nós, de milhares de pessoas, meus irmãos, em todo o mundo, tem sido positiva a leitura, o relacionamento nosso com a palavra de Deus, tá? Em todo o tempo, ela tem sido um poder, um instrumento transformador dentro das nossas emoções e das nossas carências, A nossa própria vida, as experiências de que cada um de nós e muitas pessoas no mundo viveram, ela autentica a veracidade da palavra de Deus. Portanto, devemos e podemos crer. Ela autentica a imutabilidade da palavra de Deus, uma palavra firme, desde a sua criação, desde a sua revelação para nós humanos, Por quê? É o poder de vida que ela traz, é o poder de vida que ela tem na sua essência, na sua realidade. A Bíblia, queridos, bem sabemos, é uma definição teológica que nos chama, que é dita, que é ponto-chave no estudo da Bíblia, na bibliologia. A Bíblia é a palavra de Deus. Esse é um ponto principal quando vamos estudar a palavra de Deus. É impossível estudar a palavra de Deus sem ter a convicção e a firmeza desta afirmação, tá? A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus em uma linguagem humana, para que nós possamos entendê-la, possamos interagir, dialogar e comunicar com o nosso Deus e Ele conosco. A Bíblia é a revelação de Deus, tá? Revelação plena de Deus, em todos os aspectos, tá? A nós, sua criação. Vê que Deus é um Deus maravilhoso, que Ele não se omitiu, em revelar, em falar, em dialogar conosco, para que nós pudéssemos ter uma vida abundante, uma vida segura, uma vida direcionada, uma vida no propósito dele. Ele dá para nós orientações
Ele dá para nós instruções, Ele dá para nós conforto, para que assim nos relacionemos e vivamos nesta vida. Portanto, ela é a eterna. Por quê? Porque o Deus da palavra é eterno. Então, por isso, ela tem todo essa capacidade, por isso ela é digna de aceitação, de ser pregada, de ser aceita, de ser vivida em nossa vida. A palavra de Deus, ela é eterna, porque o Deus da palavra é eterno. A palavra de Deus, sabemos que ao longo dos anos, tentaram por todos os séculos eliminá-la, ocultá-la das pessoas. No sentido de afastar Deus do coração dos homens. No sentido de tirar a dependência do homem, criado por Deus, dessa dependência do próprio Deus. Governos, dirigentes, imperadores e tantos outros cidadãos, né, e dirigentes mundiais, ao longo da história da igreja, ao longo da história deste mundo, né, tentaram e têm tentado, inclusive, tirar, afastar, eliminar, ocultar a palavra de Deus dos homens, como que com certo temor de que este homem, através da palavra, não obedeçam o seu reinado humano, né? Mas apenas querendo no reinado de um Deus todo-poderoso. Então queimaram a palavra de Deus em dezenas de fogueiras ao longo destes anos. Mas é interessante e glória seja dada a Deus, porque essa palavra poderosa, transformadora, ela permanece para todo sempre, tá? O salmista afirma: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não hão de passar. Mais uma vez, repito, Deus é eterno, sua palavra não poderia ser diferente. E então é digna de crer, de aceitar, é digna de que vivamos, de que temos em nosso coração como um livro especial, como a palavra de Deus. Ela tem por finalidade, queridos irmãos, revelar o propósito de Deus, levar os pecadores à salvação. Deus se revela para que o homem afastado de Deus possa ter todos os caminhos, todas as orientações necessárias, né, todas as provas necessárias para se aproximar-se de Deus. E subsídios e tantos ensinamentos maravilhosos. Esta é a finalidade de revelar para nós, estar revelada para nós a palavra de Deus, tá bem? Promover a glória de Deus. Então é uma palavra viva, precisa, sem mesclas de erros, isso que é interessante, né? Imutável, e por isso é um tesouro de instrução pela qual nós devemos realmente ter com muito apreço em nosso coração, em nossa vida, em nossa jornada espiritual. Ela revela também, por fim, o destino final do mundo e também os critérios pela qual Deus julgará todos os homens. Então, a palavra de Deus tem toda na sua composição os princípios e as orientações para a vida do homem, desde a sua criação até o final dessa sua existência. Né? Dá licença. Então, ele vai fazer cumprir. Ela é uma autoridade sobre tudo, meus irmãos, que ela ensina, sobre tudo que ela instrui o homem e dirige o homem na sua vida. Deus, naquilo que ele falou e tem falado na sua palavra, tem sido cumprido e há de cumprir rigorosamente, porque ele é
Deus, porque a Bíblia é a palavra dele. Lá em Números, no capítulo 23, no versículo 19, há uma afirmação. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? O nosso texto principal, que eu li lá em Hebreus, né, é um bálsamo, vamos dizer assim. É um bálsamo realmente de inspiração que nos traz segurança, nos dá um alicerce forte, seguro para nos apoiar nessa caminhada, né, diante de Deus, até Deus, uma caminhada de fé para um relacionamento agradável com o nosso Deus. Um poder transformador para quem nela crer. Um poder transformador para quem dela depende, para quem dela obedece. E então temos realmente a tranquilidade de poder acreditar e viver essa palavra. Vejamos então no texto principal o que está evidente, né, no texto que nos incentiva a viver a grandeza desta palavra, viver as bênçãos daquilo que eu já tenho afirmado até aqui. Vamos analisando dentro do próprio texto, né, as evidências desse poder transformador na vida das pessoas, na vida daquele que crê, daquele que aceita a palavra de Deus como palavra de Deus e verdadeira. Ele começa dizendo que ela é eficaz, né? Ela é viva e ela é eficaz. O que isso quer dizer? O sentimento de Deus estão presente, tá? Em cada palavra para agir de forma integral e absoluta nas nossas vidas. Na vida de quem de fato confia, de quem realmente está vivendo e vive a dependência dela. Todos os propósitos de Deus são cumpridos, então, literalmente como escritos, tá bem? Então, ela é eficaz, ela é viva. Uma palavra que é viva implica em dizer que, em qualquer momento, né, ela está pronta para assistir naquilo que necessitamos e carecemos. A sua eficácia é de que haverá, com certeza, sempre bons resultados. Outra expressão que está dentro do texto como uma evidência, né, que incentiva-nos a viver essa palavra, o poder transformador desta palavra, ele fala que é uma espada afiada de 2 gumes. Né? Interessante essa expressão. Ou seja, né, é que nem uma espada, né, realmente, que corta dos 2 lados. Ou seja, tanto lá no Velho Testamento como no Novo Testamento, porque muitas vezes as pessoas valorizam um e não valorizam outro, mas não é assim que a palavra de Deus está dividida. Ela não está dividida em si mesma. Então, ou seja, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, a sua ação é poderosa na vida daqueles que creem e obedecem essa palavra. Ou seja, a tempo e a fora de tempo, Deus cumprirá a sua palavra nos nossos corações. O seu propósito nas nossas vidas, ela tem como que, eu diria, uma via de mão dupla, tá? Cumpre na vida dos aflitos, como também na vida dos vitoriosos. Então, Deus, no poder da sua palavra, como que nessa expressão eu entendo e aplico como essa espada afiada de 2 gumes, com a capacidade de agir em todos os sentidos e necessidades naturais da nossa existência e da nossa caminhada, tá bem? E por último, ela é suficiente para atingir as nossas necessidades, a necessidade do homem total, a necessidade do homem total. A palavra é uma palavra sem discriminação. Isso que eu vi nesse texto, nessa frase, né? Ela é suficiente, né, para atingir, né? Olha o que ele diz aqui, ela penetra até o ponto de dividir a alma, o espírito, juntas e medulas,
e julga os pensamentos e intenção do coração. Olha que poder maravilhoso. Então, é uma palavra sem discriminação em todos os aspectos da vida humana. O seu poder de alcançar, tá, o homem transcende a mente humana. Transcende a mente humana. E só mesmo quem tem vivido, quem tem experimentado realmente o seu poder transformador, meus irmãos, é que podemos viver, afirmar, comprovar isso na nossa vida, né? Penetra a mente humana como mistérios, de fato, inclusive, podemos pensar assim. O mais profundo dos sentimentos humanos, para que se entenda, para que esse homem, para que essa mulher possa entender a grandeza de Deus e os seus propósitos na vida dele. Então, esta é a grandeza quando ele afirma que ela é suficiente para atingir a necessidade do homem total. E, por fim, é um tratado de justiça e juízo inquestionável. Que maravilha, né? Ele fala aqui no final que julga os pensamentos e intenção do coração. Aqui, meus irmãos, ela cumpre nesta expressão o seu papel final, né? A Bíblia cumpre o seu papel final no plano perfeito e principal de Deus para a vida do ser humano, né? Ela cumpre seu papel final na essência do próprio autor, que é juiz, que é a justiça. Isto é muito especial. Todo homem há de ser julgado, querido, por essa mesma palavra, tanto para a vida como para a morte. De modo que precisamos aceitá-la como realmente um tratado de justiça e juízo inquestionável. Inquestionável. Porque, mais uma vez repito, é a palavra de Deus. E ela nos fala que haveremos de ser julgados, tanto para a vida como para a morte. E todos nós haveremos de apresentar as obras boas ou más que aqui, então, fizemos. Nada ficará encoberto, até mesmo as intenções do coração. Que poder maravilhoso! Que poder dessa palavra! Não há por que duvidar, ou questionar esta palavra. É a palavra de Deus. Porque se questionarmos a sua palavra, estaremos questionando o próprio Deus da palavra. De modo que eu quero concluir dizendo para você: leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Cria hábitos, cria sistemas que você possa conviver mais perto desta palavra. Não faça dessa palavra um livro distante. Não faça dessa palavra, da sua Bíblia, sabe, um amuleto em uma das seus criados mudos ou no seu carro. Não faça. A palavra de Deus é viva. Ela precisa ser lida, estudada, compreendida e vivida nos nossos corações para surtir o efeito dela em nossos corações. E é por meio dela que nós vamos alcançar vitórias, é por meio dela que nós vamos dar ações de graça, reconhecendo a grandeza e o agir poderoso de Deus na nossa vida. Tá? Não é por acaso que temos e estamos incentivando os irmãos com o nosso programa de oração, de leitura da palavra de Deus para esse semestre. Isso é um incentivo, mas você deve criar um hábito, tá? Para que você faça dessa leitura algo normal, necessário, desejoso à sua alma, ao seu coração. E eu quero terminar, para ganhando tempo, entender que com a palavra do próprio salmista, deixando a própria palavra de Deus ao seu coração nesta palavra, quando ele cita aqui no Salmo de número 19, versículos de 7 em diante. Olha que lindo, e ele fala dessa grandeza dessa palavra, que realmente era algo muito impregnado, verdadeiro na sua vida. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração.
Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas, o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhe. Quem pode discernir os próprios erros? Observe-me dos que desconhecem. Também guarda o teu servo dos pecadores e dos pecados intencionais. Que eles não me dominem e então serei íntegro, inocente de grandes transgressões. Que a palavra da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Que Deus aplique essa boa palavra em nossos corações. Há poder transformador da palavra de Deus em nossos corações. O importante é que nós a aceitamos, obedecemos e cumprimos essa palavra de todo o nosso coração. Que Deus te abençoe. Eu vou orar por você, para que Deus nos realmente anime, nos faça mais sensíveis a ler, a ouvir a palavra de Deus, nos dirigindo, nos direcionando para a eternidade, enquanto aqui nesta vida. Oremos. Deus, eu te louvo pela vida que tu tem nos dado. E esta vida, Deus, ela vem de nossas almas sendo alimentadas pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pelo cuidado que o Senhor tem em dirigir-nos, em direcionar-nos, em cuidar de nós. E nos instrui, e nos ensina, e nos admoesta, e nos trata, Deus, com amor, e nos dá promessas, e nos dá, Senhor, advertências para que possamos viver os planos, os propósitos perfeitos do Senhor. Para que nós possamos viver o centro da vontade do Senhor em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque revelou e tem se revelado a nós dia após dia, até hoje, e há de revelar até o último dia, o dia de Cristo, a nós, ó Deus, com o poder verdadeiro da tua palavra. Eu abençoo os meus irmãos, meus amigos que nos ouvem com a santa palavra de Deus tocando em seus corações, alimentando e direcionando as suas vidas para agradar ao Senhor. Quero interceder por aqueles que precisam da tua misericórdia e da tua graça. Famílias que estão enlutadas nesse dia. Ó Deus, amigos nossos, famílias que perdem seus queridos nesses últimos dias, nessas últimas semanas, nesse dia. Tem misericórdia, Senhor. Ó Deus, que todos nós estejamos, ó Deus, sendo agraciados, Senhor. Eu peço que tu console a família da Igreja Batista Memorial quando perde aquele seu querido irmão de longa data, Senhor, também. Que o Senhor os assiste, ó Deus. Toda a família do nosso irmão Ivan, que sejam assistidos pela tua misericórdia em consolo. Continua a falar também ao coração da irmã Cecília, ó Deus, consolando e todos os seus familiares. Ó Deus, que realmente tem sido um momento de dor durante a perda, durante essa semana pela perda do nosso irmão querido Ananias. Deus, continue a falar-nos, orienta-nos com sabedoria para que vivamos no centro da vontade de Deus, ó Deus, orientados, firmados, alicerçados na boa palavra do Senhor. Que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e o amor de Deus esteja sobre cada um de nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe, queridos irmãos, amigos, mais uma vez com a nossa live desta noite.
Que Deus abençoe seu dia, né? Que você tenha uma semana de vitórias, tá? Saia de casa só se for preciso, né? Com todos os protocolos, tá? Use máscara, tá? Use álcool gel e proteja, né? Ainda é um tempo de cuidado, E esse amor que a gente tem, que é ver todos os nossos queridos irmãos e amigos, parentes, protegidos, né? Esse é o caminho, esse é o protocolo a seguir neste momento, tá bem? Que Deus te abençoe, foi muito bom estar com você. Tenha uma boa noite, descanse na paz do Senhor. Amém. Eu acredito que